Vou mostrar-lhe como baixar a sua tensão arterial em poucos minutos e é completamente grátis. Na verdade, vou mostrar-lhe dois métodos diferentes. Aqui está como pode fazer. Vai inspirar pelo nariz durante 4 segundos. Por isso, vai precisar de algum tipo de temporizador. E aqui está o ponto-chave. Vai expirar pelo nariz durante 6 segundos. Inspira durante 4 segundos, expire muito lentamente durante 6 segundos. Faça isto para a frente e para trás durante alguns minutos. Agora, se tiver um medidor de tensão arterial para medir isto, seria ótimo, porque vai baixar. Vai baixar entre 3 a 5 pontos. Mas antes, deixa-me explicar porque é que esta técnica de respiração funciona para a tensão arterial. Isto está muito relacionado com o nervo chamado nervo vago. É o nervo mais longo do corpo. Estende-se desde o tronco cerebral por todo o coração e vários órgãos e, na verdade, pode controlar o nervo vago através da respiração, especialmente ao expirar. O nervo vago é mais ativo quando expira. Se já reparou em como alguém respira durante um ataque de pânico ou quando está estressado, normalmente a expiração é muito curta e, por isso, não há um pedal de travão. E pode usar esta técnica de respiração quando estiver estressado e, especialmente, durante um ataque de pânico, certo? A segunda técnica é muito simples e também é gratuita. Tudo o que tem de fazer é sair e expor a sua pele ao sol durante 10 minutos. Porque quando a luz solar incide sobre a sua pele, liberta algo chamado óxido nítrico. Isto fica armazenado na sua pele e dilata os vasos sanguíneos. Cria o efeito de vasodilatação e reduz um pouco a sua pressão arterial. Mas há uma questão muito maior que precisamos de compreender. O que é que realmente causa a hipertensão? E quando é feito o diagnóstico, já está numa fase muito avançada da cadeia de acontecimento. O que é bastante interessante sobre a tensão alta é a forma como é diagnosticada. Antes de 2017, a hipertensão de estágio 1 começava nos 140/90, mas hoje começa nos 130/80. Em 2017, de um dia para o outro, mais 4 milhões de pessoas começaram a tomar medicação para a tensão alta. Claro que o perigo da hipertensão é que fica em risco de AVC, ataque cardíaco e outros problemas. Uma vez feito o diagnóstico, começa a tomar medicação para o resto da vida. O que não se fala é o que está a causar a minha hipertensão, o que posso fazer para corrigir isso e o que a desencadeou em primeiro lugar. Agora, se recuarmos um passo antes da hipertensão, as artérias começam a endurecer. Um teste fantástico que devia ser feito antes chama-se teste da velocidade da onda de pulso e este mede o grau de rigidez das suas artérias. E acho mesmo que faz sentido fazer um teste de rastreio que possa prever a hipertensão antes mesmo de ela aparecer. Desta forma, quando recuamos, chegamos a estados de pré-hipertensão e depois a estados de pré-pré-hipertensão. E algumas pessoas veem a pré-hipertensão como ainda não tenho tensão alta, por isso estou bem, por isso vou esperar. Não, isto não funciona assim. Isto apenas mostra onde está na cadeia de acontecimentos e para onde se está a dirigir. Não vai querer ignorar isto. Vai querer fazer alguma coisa em relação a isso. Isto é uma pequena pista de que talvez quer investigar isto um pouco mais a fundo. Mas infelizmente o nosso sistema de saúde não faz isso. Dão-lhe um medicamento para baixar a tensão arterial, mas na verdade não se vai à raiz do problema. 90% dos casos de hipertensão são chamados de essenciais. O que é que isso significa? Significa que a causa é desconhecida. Causa desconhecida. Provavelmente porque apenas 1,9% de toda a investigação na área da saúde é feita sobre fator de estilo de vida, sendo a grande maioria realizada com medicamentos farmacêuticos. Ou seja, muitos estudos são feitos para descobrir que o medicamento baixa a sua tensão arterial e não para descobrir qual é a causa raiz da hipertensão. Não se pode patentear isto e o grande ponto a reter é que, ao baixar a tensão arterial, na verdade não está a corrigir o endurecimento das artérias. Então, o que é que acontece antes do endurecimento? Normalmente, níveis elevados de insulina, sendo que a insulina é uma hormona que ajuda a regular o açúcar no sangue. Raramente é testado, mas há muitos dados que mostram que, quando aumenta o nível de insulina, como num aumento crónico de insulina, isso pode levar ao endurecimento das artérias. Além disso, quando a insulina está elevada, retém sódio. Interessante? Se retiver sódio, retém líquidos, o que significa que há mais volume de fluido no corpo. Por isso, um dos medicamentos mais populares para a hipertensão é um diurético, para eliminar a água, porque se assume que há demasiado sódio ali. Se alguém lhe disse para reduzir o seu consumo de sódio, recomendo vivamente que considere a opção de aumentar o seu potássio, porque quando reduz o sódio, o volume de fluido diminui e, além disso, há vários sintomas associados ao baixo teor de sódio, como fraqueza muscular, fadiga, aumento do cortisol, por exemplo. E, infelizmente, o potássio só está disponível em comprimidos de 99 mg.
O nosso corpo precisa de 4.700 miligramas de potássio por dia, porque uma das funções do potássio é ajudar a suavizar as artérias. E se estivermos a falar de insulina, se recuarmos um passo, agora estamos a falar dos desencadeadores. O que é que faz aumentar a insulina? Aqui temos o amido requidado. Isto vai fazer com que retenhas sódio. Por isso é que alguém pré-diabético ou diabético retém tanto líquido nos tornozelos e nas pernas. Outro fator desencadeante, e aqui estamos a falar das causas de raiz, é o stress crónico. O stress também provoca o estreitamento das artérias e ativa a pressão arterial. Vamos também falar do baixo teor de magnésio. Isto também pode desencadear a hipertensão. O magnésio é o principal mineral responsável por abrir o cálcio nos músculos lisos à volta das artérias. Ajuda a baixar a sua pressão arterial e pense num dos principais medicamentos para a pressão arterial. Chama-se bloqueador dos canais de cálcio. Ora, o magnésio é um bloqueador natural dos canais de cálcio. Por isso, permite que o cálcio saia da artéria e que o músculo relaxe. Reduz a pressão. Se tiver falta de magnésio, normalmente as pessoas sentem tensão muscular. Definitivamente, câimbras nas pernas ou nos pés que o acordam ao meio da noite são sinal de músculos tensos. E claro, o açúcar refinado e o stress consomem magnésio. Também consomem potássio. O próximo grande desencadeador da hipertensão é a apneia do sono, e a apneia do sono perturba mesmo o seu sono. Isto também afeta a sua pressão arterial. As pessoas que não conseguem dormir bem é porque não conseguem respirar bem. Isto coloca um grande stress sobre o sistema cardiovascular. A inflamação é outra causa raiz da hipertensão. Isto pode ser causado por coisas como comer demasiados snacks ou não dormir. Fumar provoca inflamação nas artérias. Além disso, há pouca luz solar, por isso está sempre dentro de casa. Não está exposto à luz solar? O sol, na verdade, traz benefícios incríveis para as artérias. Um deles é o óxido nítrico, outro é o infravermelho e outro ainda é a vitamina D. E se passar o dia todo sentado sob luz fluorescente, isso vai afetar a sua pressão arterial. Já falamos da relação entre sódio e potássio. É extremamente importante para normalizar a sua pressão arterial. Só um estilo de vida sedentário pode aumentar a sua pressão arterial. Nosso corpo foi feito para se mexer e o exercício é fundamental para ajudar a baixar a pressão arterial de uma pessoa. Vamos falar sobre isso? E claro, a obesidade é outro fator na pressão arterial. Se o seu ambiente está degradado, tudo o resto fica comprometido. Isto é como um aquário. Se sujares a água, os peixes ficam doentes. Podes dar-lhes a melhor comida. Podes tratar cada sintoma, mas se a água continuar tóxica, nada melhora. O corpo funciona com cerca de 10 sinais, como insulina, cortisol, inflamação, qualidade do sono e função intestinal. Cada um deles afeta como te sentes, mas há sempre um sinal que está mais desregulado do que os outros e se não o corrigires, tudo o resto fica bloqueado. Preparei para ti um teste gratuito de 2 minutos que vai descobrir qual é esse sinal. Diz-te qual dos principais sinais está neste momento a travar o teu corpo. Clica no link na descrição, faz o teste e deixa de adivinhar. Agora, a grande questão. Uma das coisas não medicamentosas que uma pessoa pode fazer para baixar a pressão arterial é a dieta DASH. O que é a dieta DASH? Ou seja, basicamente reduzir a comida processada e aumentar o consumo de frutas e legumes. Claro que também incluíram cereais integrais, o que eu não recomendo. Além disso, recomendam aves, peixe, não muita carne vermelha, baixo teor de gordura saturada e, em geral, baixo teor de gordura. De qualquer forma, quero que saibas que a dieta DASH e a redução do sódio podem baixar a tua pressão arterial em 11,5 pontos. Existem muitas outras dietas sobre as quais não foram feitos estudos, e só porque não foram estudadas não significa que não possam ajudar-te. Só quero referir isso. Se olhares para a investigação, é isto que a dieta DASH recomenda. Agora, os medicamentos típicos para a hipertensão podem baixar a tua pressão arterial entre 8 e 12 pontos, provavelmente um pouco mais do que esta dieta. Mas isso vem com um pacote. Isto chama-se polifarmácia. Estás a tomar muitos medicamentos diferentes e, na verdade, não sabes o que está a causar o quê? Mas a razão pela qual estou a fazer este vídeo é para mostrar outras coisas que potencialmente podes fazer trabalhando em conjunto com o teu médico para ires deixando a medicação gradualmente e adicionares algumas destas outras opções. O meu aviso aqui é, não pares a medicação sem a ajuda do teu médico, porque pode estar numa fase em que já existe dano nos órgãos, e isso é irreversível. Infelizmente, se este ciclo já foi demasiado longe, não vais conseguir reverter este problema de tensão arterial. Nessa situação pode ser necessário tomar medicação, mas do meu ponto de vista, por que não tentas baixar a tensão arterial antes de chegar a esse ponto?
E além disso, não estás a incentivar os teus amigos e familiares a fazerem algo em relação à tensão arterial mais cedo. Assim, talvez não tenham de chegar ao ponto onde tu estás agora. Uma máquina CPAP, se tiveres apneia do sono, pode baixar a tensão arterial entre 5 a 10 pontos. Isto mostra o quão importante é um sono para a tua tensão arterial. Vejamos agora o exercício. Uma redução de 4 a 9 pontos da tua tensão arterial. Por isso é que o exercício regular é tão importante. Olhem para isto. O alho pode baixar a tua tensão arterial tanto quanto o exercício. Depois, temos o potássio. Consumir potássio suficiente, comer abacate, comer um pouco de salada, pode baixar a tua tensão arterial entre 4 a 8 pontos. Reduzir o sódio pode baixar entre 2 a 8 pontos. Quando os níveis de sódio no nosso corpo descem demasiado, surgem muitos problemas. Problemas musculares, fadiga e problemas de sono. Por isso, o meu conselho é terem cuidado quando começarem a reduzir demasiado o sódio. Veja isto. O chá de hibisco pode baixar a tua tensão arterial entre 5 a 7 pontos. Agora, só a dieta DASH sem reduzir o sódio, está bem, baixa a cerca de 5,5 pontos. Como mencionei antes, respirar, que é completamente gratuito, proporciona uma redução de 3 a 5 pontos na pressão arterial, e o magnésio reduz agora também entre 3 a 5 pontos. Portanto, uma dose terapêutica seria 600, 800, 900 mg de magnésio glicinato. Desta forma, garante a melhor absorção, e o magnésio pode até ser mais elevado do que essa dose terapêutica. E claro que a luz solar só reduz alguns pontos, mas cada pequena coisa ajuda. E acho que a grande questão que as pessoas colocam é: a hipertensão pode ser revertida? Em alguns casos pode ser, mas infelizmente a muitos não são oferecidas alternativas aos medicamentos. É precisamente sobre isto que falamos neste vídeo. Mas há ainda uma última coisa. Acho que não há muita investigação sobre isto, mas provoca uma grande redução na inflamação, melhora nos assoalhos refinados e no sistema vascular. Isto é um jejum intermitente. Por isso, recomendo vivamente que vejam este vídeo, que combinem o jejum intermitente com uma dieta baixa em hidratos de carbono e que encontrem aqui todos os detalhes. Deem uma olhada nisto.